Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Talk Saving Cloud, um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud que visa levar a você conhecimento e a vivência de especialistas e convidados em cloud. O nosso tema de hoje é como a UI Rango escalou suas operações estando em nuvem com a Saving Cloud. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer a nossa conversa, hoje a gente recebe o nosso convidado especial, o João Paulo, que é graduado em Sistemas para a Internet, ele possui experiência na área há mais de 15 anos, e na UI Rango ele trabalha como desenvolvedor Full Stack Senior e atua também na gestão de ambiente e desenvolvimento. A gente recebe também conta com a participação do nosso especialista em solução cloud, sócio e diretor de tecnologia aqui na Saving Cloud, o Daniel Guidolin. Para que você acompanhe aqui o nosso bate-papo, hoje nós vamos ter aqui assuntos como a importância, da facilidade na migração de infra para a nuvem e como a Saving Cloud pode contribuir para escalar o seu negócio, como uma infraestrutura robusta pode ser quesito decisivo para um cliente contratar os seus serviços, como é importante também a segurança oferecida por uma plataforma cloud e também outros benefícios que você vai conferir aqui hoje, além, é claro, de diferenciais que a nossa plataforma oferece, como o diferencial de cobrança, valor agregado, que são apenas alguns desses benefícios. A gente também vai contar com algumas perguntas, para manter uma sequência aqui no nosso bate-papo com o João e com o Daniel, onde eles vão contar um pouquinho sobre a experiência, da UI Rango com a Saving Cloud estando em nuvem. E para quem está assistindo e não conhece a Saving Cloud, agora na sua tela aparece o nosso site, savingcloud.com. Você acessando e indo até a guia Soluções Cloud, você confere todas as ferramentas disponíveis no nosso marketplace, onde temos bancos de dados, servidores de aplicação web, enfim, diversas ferramentas para você poder escalar o seu negócio em nuvem. Então, é só acessar e conferir, savingcloud.com. Se você não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, também eu já vou falar para você se inscrever para não perder outros talks e conteúdos que a gente traz aqui no nosso canal. Nós temos sempre podcast também, vídeos trazendo dicas de como você pode escalar em nuvem, e desenvolver suas aplicações. Então, se inscreva e não perca, tá bom? Deixe também o seu gostei aqui no nosso vídeo para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que busquem por temas como o que a gente está discutindo aqui hoje, tá certo? E comenta aqui embaixo também sobre o que você achou do nosso bate-papo com o João e com o Daniel aqui hoje, tá certo? E se você também não segue as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud, estamos no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, enfim. É só ir lá e seguir a gente para não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação importante. Bom, dito tudo isso, então, a gente recebe aqui os nossos convidados hoje, o João e o Daniel. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. É mais uma oportunidade, de gravar um talk aqui com convidados. Maravilha. João, fica aqui o espaço, então, para você contar um pouquinho para a gente a respeito da sua empresa, o serviço que vocês oferecem e também um pouquinho sobre a sua carreira e experiência com o mercado. Bacana. Então, pessoal, meu nome é João Paulo, eu tenho hoje 27 anos de idade. Atualmente estou trabalhando na empresa do UI Rango, que é uma empresa de delivery, onde a gente fornece serviços como comidas, bebidas, qualquer tipo de comerciável assim, que pode ser feito por delivery, a gente disponibiliza na plataforma. Eu sou hoje lá dentro da empresa um desenvolvedor full stack, estou há 3 anos da empresa, mas a minha carreira ela começou ali por volta dos 15 anos de idade, foi onde eu comecei a gostar de programação, comecei a querer buscar como é que isso funcionava, e acabou que ali nos 19, 20 anos eu tive a oportunidade de fazer faculdade na área e só foi para frente, segui carreira nisso, e hoje eu estou trabalhando com o que eu gosto de fazer mesmo e tal. Do UI Rango mesmo, a gente tem vários serviços ali disponíveis, cara. A gente oferece tanto a possibilidade de parceiros poderem entrar com a gente, abrir cidades, quando os estabelecimentos entrarem com a gente, vender e oferecerem seus produtos. E além disso, a gente também disponibiliza todo um aplicativo ali para o usuário poder fazer o pedido nessas plataformas de estabelecimentos. E também a gente oferece brindes para esses usuários, para eles poderem trocar ali seus rangos, que é os pontos que a gente oferece, além de poder pedir a sua comida ali, você ainda tem um brindezinho ali, que é um cardzinho e essas coisas. Então, a gente tem diversos produtos aqui dentro da empresa. Iniciando, então, o nosso talk de hoje aqui com as perguntas ao João, a gente quer saber como vocês conheceram a Saving Cloud e o que foi decisivo para que vocês contratassem o serviço.
Certo. Quando o iHango estava ali no início, ainda não estava presente, mas eu perguntei ao CEO, o Otávio, né, de como é que eles começaram isso, mas foi porque o Otávio ele já estava numa empresa de hospedagem aqui da cidade mesmo de São João do Rei, mas ele conhecia o Daniel, né, que é ele, no caso, ele já tinha um serviço de revenda de hospedagem, mas ele estava precisando de um negócio para poder pôr na iHango. Ele viu que o serviço do iHango não ia dar conta nessa hospedagem, que era uma hospedagem compartilhada. Então ele procurou o Daniel ofereceu um serviço de cloud para ele, e aí ele mostrou que isso poderia ajudar, que seria escalável, que daria muito certo para a gente, e acabou que foi nesse ponto que a gente conheceu a Saving Cloud, foi pelo Daniel mesmo que a gente conheceu. Eu lembro mesmo. Você já ainda tem, né, a hospedagem, uma revenda de hospedagem compartilhada, né, que vocês têm alguns sites, alguns e-mails com a gente ainda aqui. E eu lembro mesmo que na época o Otávio chegou a subir a aplicação na hospedagem compartilhada e graças a Deus, né, vamos dizer assim, não aguentou. Era tanto acesso, né, que a hospedagem compartilhada não era viável para o iHango. E a gente falou, a gente tem a tecnologia cloud, né, vamos fazer microserviços aqui, vamos escalar a aplicação. Eu lembro mesmo, foi exatamente isso. A gente segue com a segunda pergunta aqui hoje, no nosso talk de hoje, que é a seguinte. Como que foi a experiência no processo de migração para a Saving Cloud e quais aspectos positivos vocês identificaram durante esse processo? Quando a gente migrou, a gente tinha pouco código ainda. A gente tinha só um sistema com PHP e MySQL e nosso banco era minúsculo. A gente tinha poucas tabelas, poucos recursos ainda. Então, para migrar foi bem fácil. A gente não precisava fazer aquele backup, aquela coisa enorme que geralmente sistemas grandes, né, que já estão há longo tempo, tem. E a facilidade que a gente viu também é que a gente tinha um serviço de FTP lá na Saving Cloud e era bem parecido com o que tinha, que muitas hospedagens têm, né, que oferecem. Então a migração foi bem fácil de fazer, faz ali um backup do banco de dados, pega os arquivos, joga para o outro lado, muda o domínio ali, aponta o domínio para outro IP e bola para frente, já estamos hospedados em outro lugar. Seguindo para mais uma pergunta aqui no nosso talk de hoje, que é a seguinte. Quais diferenciais vocês puderam notar na Saving Cloud em relação à solução antiga que vocês utilizavam? Eu acho que o principal ponto que aconteceu é que a gente tinha uma hospedagem compartilhada. Quando a gente tem um sistema compartilhado, acaba que a gente está num servidor com outros serviços rodando. A gente percebeu que alguns desses serviços davam um probleminha aqui e ali, e aí acaba entrando na blacklist do IP desse serviço compartilhado. E, por exemplo, nosso sistema de e-mail começou a parar de funcionar, não enviava e-mail, a gente não entendia o porquê. Então a gente tinha que migrar para alguma espécie de VPS, né, ter o nosso coisa própria. E além disso, a gente tinha um problema ali com blacklists, né, que a gente tinha que nossos e-mails não enviavam. Então a gente precisava de um VPS para poder fazer o negócio dar certo. Precisava ter um IP único, e ao mesmo tempo a gente precisava de ter um serviço escalável. A gente não sabia se a gente ia dar conta ali do tanto de aquisições de pessoas que estavam começando a entrar dentro do nosso sistema. A gente estava precisando de uma solução que pudesse ser, ao mesmo tempo, escalável, tanto verticalmente quanto horizontalmente. E a gente viu que a Saving Cloud tinha essa possibilidade. A gente podia escalar os recursos ali de acordo com a demanda. E a gente via, por exemplo, o horário de pico nosso é 7 horas da noite. Então, acaba que o volume é muito maior. A gente precisa ter mais recursos ali disponíveis. Acho que esse foi um dos principais pontos. Se eu vou para uma VPS, eu tenho aquela limitação, depois eu tenho que migrar para outra máquina, fora a dor de cabeça que é configurar tudo aquilo, sabe? Dá para ver que no sistema ele tem muita coisa que é bem prática, assim, jogou ali, criou um novo ambiente e já está pré-configurado, poucas alterações que você precisa fazer. Dando sequência aqui no nosso bate-papo, recebendo hoje o João, da iHango, a seguinte pergunta agora. A estabilidade da plataforma através do PHP e MySQL em cluster, que são soluções utilizadas por vocês, foi um ponto importante para migrar para a nuvem? Olha, eu posso dizer muito que sim, sabe? Porque a gente viu que nosso serviço, em algum momento, assim, se o negócio cresce, tá dando super certo, a gente vê que vem aquele boom de gente querendo acessar, uma hora a gente vai ver que é inevitável a gente ter que escalar horizontalmente e verticalmente, assim. Verticalmente a gente é limitado, recursos são limitados nas máquinas, mas horizontalmente não é. Então chega um momento que a gente vai precisar pôr esse cluster, fazer esse escalamento para poder os serviços ter disponibilidade para todo mundo e não cair. E a gente percebeu que isso aconteceu mais rápido do que a gente esperava também. Hoje em dia a gente está com mais de 1 milhão de usuários, então é coisa para caramba. A gente tem que ter escalabilidade. Se não der, o serviço morre, ele não aguenta e morre, porque vai chegar o ponto que o usuário, não dá para usar essa plataforma. Estou tentando acessar aqui e não consigo.
Então a gente tem que escalar isso. Uma hora, qualquer serviço que está em crescimento, ele vai ter que escalar. E ainda mais na área de vocês, né? Vocês estavam em plena expansão e ainda houve a pandemia, né? Durante a pandemia eu lembro que a gente conversou bastante, porque o aumento foi gigantesco, né? Eu imagino, não só para vocês, né? Para os seus clientes também, né? Para o pessoal, né? Que todo mundo pedia delivery, né? Ninguém saía de casa para nada. Foi aquele período, né, que a gente teve um boom, que a gente até reuniu, acho que foi essa época que a gente fez aquela reunião, a gente teve que mudar tudo, falar, não vai funcionar desse jeito, vamos começar a escalar o negócio aí, porque senão a gente não vai aguentar no mercado. Hoje em dia a gente está tranquilo, a gente ainda tem muito acesso e está tranquilo. Para você que está acompanhando aí o Talk Saving Cloud de hoje, vamos para mais uma pergunta, que é a seguinte: quais perspectivas de crescimento vocês enxergam estando na nuvem da Saving Cloud? Então, acho que o ponto essencial desse crescimento junto com a Saving Cloud é o seguinte: como a gente tem vários ambientes, a gente pode criar novos ambientes, esses ambientes eles têm os seus IPs meio que locais, né? Um ambiente pode comunicar com o outro, ele tendo aquela rede meio que local. Eu posso facilmente criar um novo tipo de serviço, um pouco mais específico, e comunicar ali praticamente em tempo real, dentro da Saving Cloud. Então, por exemplo, a gente está aqui para planejar para colocar um sistema de socket, que é uma comunicação em tempo real. A gente quer que assim que o pedido chegar ali, eu não preciso ficar perguntando no pooling, ele já chega ali em tempo real para o cara. Basta eu pegar esse serviço ali, cria esse novo ambiente com uma nova linguagem, ele já vem pré-configurado, eu crio o meu código, jogo ali dentro, configuro o IP, pronto. Eu já tenho minha rede totalmente pronta. Então, para crescimento, o que a gente está esperando hoje em dia é criar novos tipos de serviço em outras linguagens e aproveitar desse ambiente da Saving Cloud, que é fácil um ambiente comunicar com outro ali por essa rede fechada ali. Eu acho que vai ser muito mais fácil a gente trazer novos recursos. Uma que a gente está querendo trazer é essa ideia mesmo de comunicação em tempo real, e também a gente está pensando em alguma tecnologia com inteligência artificial, usando Python ou alguma coisa. A gente vai precisar de um servidorzinho ali rodando para ficar aguentando essas requisições aí. Então, acaba que de crescimento a gente pode esperar muita coisa, muita tecnologia, muita novidade, e tendo uma comunicação ali bem íntegra dentro dessa plataforma mesmo. Legal, é bom você falar, né, sobre a comunicação interna entre as instâncias, né, que formam o seu ambiente. A gente possui isolamento de rede, que o que seria o isolamento de rede? Apenas os seus containers, né, suas instâncias conseguem se comunicar entre elas. Você não consegue, por exemplo, pingar o IP de uma instância de um outro usuário nosso, né? Então você tem esse isolamento de rede que traz uma segurança maior, né? E a nossa rede interna, a nossa rede local lá dentro do data center, ela é totalmente configurada em fibra, né? Então é tudo comunicado em 10 gigas, né? Então é realmente isso, parece que é a mesma máquina que está o tempo todo trabalhando, né? Não tem uma latência interna, vamos dizer assim. E aqui tem aquilo também, né? A chance de você colocar ali um pleno, alguém que está configurando um VPS, se fosse por fora, dele errar uma regra e liberar uma coisa que não devia, outro ter acesso indevido, acaba sendo perigoso, né? Então, você já tem um ambiente pré-configurado, que você não precisa ter não tem que fazer tanta coisa manualmente, você está, às vezes, diminuindo um custo que você teria que ter um funcionário meio que especialista para entender daquilo, e, ao mesmo tempo, você pode dar liberdade ao configuração aqui, o que eles chamam meio que de DevOps, né, que é o cara que faz o deployment ali, é quase que zero. O cara, o máximo que ele vai ter que conhecer é um pouco dos componentes ali da Saving Cloud, configura ali o Git, configura como é que vai, qual que é o nodo que vai subir lá, né, o branch que vai subir lá do coisa, quais que são as regras e pronto, bota lá o push hook lá para configurar alguma coisa, sei lá, rodar um npm install lá da vida no Node, por exemplo, né? Então, traz uma facilidade que eu tenho conhecimento, eu consigo pegar um serviço hoje, criar ali um Docker ali, configurar ele totalmente. Mas, cara, isso leva tempo, isso é desgaste. Eu podia estar programando e desenvolvendo novos sistemas, mas não, eu estou aqui preocupado em configurar o ambiente. Por que eu não posso já ter uma solução que vai resolver isso para mim de forma prática, né? Se eu já tenho, não é tão custosa para mim, por que eu não posso ter esse tipo de coisa? Então, a gente já tem, isso é melhor para a gente, diminuir um certo custo na empresa. Hoje em dia, nossos programadores precisam preocupar em programar mesmo. O ambiente está pré-configurado, sobe ali na nuvem e pronto. Exato. Se precisa de uma ou outra melhoria, vocês têm total autonomia para fazer essas mudanças, né? E se precisarem de alguma ajuda, tem a nossa equipe também, né? Que pode ajudar no que for preciso. Vocês até utilizam o nosso parceiro, né? Vocês têm contrato com a Performance DB, se eu não me engano, né? Com a parte de banco de dados. A gente optou por usar, porque para fazer tuning de banco de dados, eu nem falei, eu teria que ter um profissional especialista aqui dentro. Porque eu já não posso ter uma empresa que já está cuidando disso para mim, está garantindo o melhor desempenho e ainda melhor, já é parceiro de vocês, já conhece o sistema de vocês.
Pô, já diminui custos para caramba na empresa. Eu teria que ter todo um DBA aqui dentro para poder trabalhar. Sim. E muitas das vezes vai dar problema. Sim. E assim, o banco de dados é algo que está em constante crescimento, né? Ele está sempre aumentando e sempre vai precisar de um acompanhamento, né? Porque vira e mexe precisa melhorar uma variável que seja, ou uma carry que ele identifica, né? Que está consumindo um pouco demais, né? Então é sempre bom ter um acompanhamento também. Eu acho que o ponto difícil disso aí, Daniel, é que as pessoas que trabalham com SQL e veem em outras empresas, eles não pensam muito assim, porque talvez ainda não chegaram no tamanho de banco para entender que, ó, se você não tiver indexação de tais tabelas, seu banco não vai aguentar, ele vai dar lock ali e vai ficar o tempo inteiro rodando. Você só vai conseguir enxergar esse tipo de problema quando você começa a ter muita requisição, muita entrada de dados, muita coisa, muita tabela cruzando com tabela, inserindo várias informações, é que você começa a sentir que você precisa fazer essas melhorias. Então, para a empresa que está começando, isso aí é pouco problema. Mas quanto mais cedo ele se preocupar com isso, menos problema ele vai ter lá na frente. Exato, isso que eu ia falar, exatamente. Quando o sistema já cresce de uma forma ordenada, vamos dizer assim, né, com uma esteira interessante para o crescimento, fica muito mais fácil lá na frente. Mas ele só vai conseguir enxergar realmente os problemas quando ele estiver lá na frente. Ele pode estar até se preocupando aqui, mas ainda vai acontecer que ele vai ver que ele esqueceu alguma coisa. O sistema cresce de uma forma absurda. Quando você vê que a empresa está crescendo, você fala, ó, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Quando você vai ver se era um produto, agora você tem, sei lá, 100, 200 produtos dentro da mesma empresa. Você fala, pô, eu sou só um programador, preciso de mais gente, eu preciso trabalhar. Não vai dar. Por isso que são bons esses talks, né? Que a pessoa já sente da pele dos outros o que ela está esperando lá na frente. Lá. Isso mesmo. Nós seguimos aqui o nosso bate-papo hoje recebendo o João da Y-Rango com a nossa sexta pergunta, que é a seguinte. Qual a experiência do seu time com a administração dos ambientes no nosso painel de controle? Então, hoje eu posso dizer que esse painel mesmo, ele tem um acesso bem limitado, até por questão de segurança mesmo, porque dada a liberdade que a gente pode dar, assim, a gente tem níveis de acesso, a gente pode configurar, mas se você der uma besteirinha ali, dependendo do que vai fazer, você pode causar um problema na sua empresa. Às vezes não é um usuário, um colaborador mal intencionado, mas por uma maldade você tira da empresa, que se eu tirar aquele acesso, você pode acontecer de ter um problema. Mas aí o que eu gosto desse painel? Você não precisa dar o acesso direto ao ambiente para o cara ali, ou você não precisa dar o SSH para ele poder manipular, você só dá a chave dele com a colaboração dele. Então ele tem a chave SSH própria, ele tem um acesso único ali, se amanhã precisar revogar, é fácil de revogar. Mas a gente optou por não liberar muito esses acessos, isso ainda é um pouco mais para quem está mais antigo na empresa, como eu, o Otávio ali, e a gente meio que fechou isso. Por que a gente não precisa preocupar tanto com isso? Hoje, muitos dos nossos sistemas que a gente tem integrado, eles estão via Git. Então, a gente já tem um código de versionamento, quem fez, quem não fez, a gente sabe, né? Tem esse controle de que cada um está fazendo. E integrado com o painel da SimCloud, que tem vários recursos como esse, a gente só clica num botão, um botãozinho verde lá com a setinha, pronto. Ele atualizou o nosso sistema está na última versão, ele já pegou cada nodo horizontal nosso lá e já replicou esse dado lá e está rodando. Alta disponibilidade, ou seja, nada cai, zero downtime, quando está atualizando. Porém, a gente ainda tem sistemas um pouco defasados, que a gente ainda precisa do FTP para poder trazer, mas os dois funcionam perfeitamente bem juntos. Eu acho que não é só isso. O painel é bem completo, ele traz várias informações. Eu posso escalar lá horizontalmente, lá, aumentar os números de nodes, eu posso escalar em recursos, se eu ver que está dando gargalo, ele dá aviso, ele manda e-mail para a gente se está tendo algum gargalo. Ou seja, dá para a gente ter um bom controle sem ter muito problema ali. Então, acho que o legal é isso. Preciso criar um novo ambiente. Eu aperto um botão, dou um nome para o ambiente, qual que é a tecnologia que eu quero usar. Ele já pré-configura completamente para mim. Só tem que subir meus recursos ali, que são meu código-fonte, geralmente, alguma configuração de plugin ou algo do tipo, uma dependência de terceiro, que é normal ter. Muitos sistemas usam vários recursos de terceiro, a gente precisa disso. Eu preciso configurar HTTPS. Tem um add-on lá que já configura para mim, coloca lá o certificado gratuito da Let's Encrypt, né, como add-on, para facilitar a vida da gente, a configuração ali do nosso HTTPS, né? Ao mesmo tempo também você já pode colocar ali em cima, já pode escolher o Nginx, né, que geralmente é o proxy reverse que a gente coloca para proteger meio que esse ambiente embaixo. Você tem a possibilidade de configurar as áreas de ambiente ali mesmo, ou seja, você não precisa ir lá dentro, achar .env para poder configurar, para poder resolver a questão. Ou seja, é um painel que tem tudo. Qualquer momento que eu quiser tirar, colocar, configurar SSH, acessar FTP, eu tenho acesso a qualquer coisa. Inclusive a um SSH interno se eu precisar fazer uma configuração manual. Ou seja, eu tenho ao mesmo tempo a automação para facilitar a minha vida, quanto eu tenho a facilidade de alterar manualmente se eu tiver necessidade, o que é muito difícil de encontrar. Quando você acha um sistema
que tem uma certa automação, ela não te dá essa liberdade. Às vezes ela te trava. Ela fala, ó, você só pode fazer isso, você só tem esse acesso. Mas se eu precisar, a ferramenta deixa a gente fazer qualquer coisa, deixa a gente inserir e tirar. É claro, tem que ter um pouco de responsabilidade também, que senão você ferra a máquina ali e de qualquer jeito você vai ter que fazer do zero. É o normal. Não, é exatamente isso, né? A gente fala que a nossa plataforma ela é muito didática, né? Se você lê um pouquinho o que está acontecendo ali dentro, né, você consegue montar a estrutura que você precisar, né? A gente tem desde vamos dizer assim, um simples servidor web, como você pode criar um Docker totalmente do jeito que você precisar, né? Você pode criar um Docker e subir, sem problema algum. E assim, tudo é integrado, né, na nossa plataforma. A gente tem, como ele disse, né, como o João falou, a gente tem alguns add-ons, né, tem o add-on do Let's Encrypt, que é muito fácil, você coloca o nome do domínio ali, pronto, já está com o SSL pronto naquele ambiente, né? Existem muitos outros recursos, né? Por exemplo, a gente sempre procura citar, né? A gente tem uma tecnologia, para o iRango não dá certo porque vira 24 horas, né? Mas alguns clientes nossos utilizam bastante a tecnologia do Start-Stop, né? Se ele tem um ambiente que não precisa estar ligado 24 horas por dia, ele pode programar quando ele quer desligar e quando ligar automaticamente, né? Isso é bem legal. Se eu não me engano, eu não sei se vocês estão utilizando, João, você até confirma para mim, mas como vocês têm ambiente de dev, né, às vezes vocês poderiam desligar ele no momento que não estiver sendo utilizado, né, se não tiver nada rodando sugestão, nele, né? Viu? É muito bom, porque gera economia. Comercial. Exato. Mas, na verdade, hoje, eu acho que a gente opta por deixar assim, porque a gente está querendo meio que um sistema de homologação. O nosso dev está virando meio que homologação para a API. Então, a gente acaba que a gente vai deixar ele mesmo rodando 24 horas e criar um novo ambiente só para testes mesmo. Acaba que a gente vai ter aquelas 3 camadas, né? Desenvolvimento, homologação e produção. Acaba que vai virar isso daqui a pouco. Eu acho que é legal para a empresa. Sim. Tanto é que o problema que a gente teve quando a gente começou aqui, empresa pequena, né? Normal. Teste em produção, cara. Isso acontecia muito, é normal. É porque você não tem tempo para ficar jogando para cá. Uma pessoa só trabalhando, pô, ela tem que fazer o carro andar, ela tem que fazer o negócio funcionar. Então, aí dá erro, pô, posso fazer o quê? Eu tenho que corrigir rápido, é o que dava para acontecer. Hoje em dia, não, hoje em dia a gente melhorou os processos, a gente tem separado os ambientes e tudo, bonitinho, a gente tem o nosso Git trabalhando, cada projeto com sua responsabilidade, então as coisas hoje em dia elas fluem bem mais fácil, bem melhor, e é toda aquela questão, né, a empresa está grande hoje em dia, não dá para dar vacilo, não dá para a gente perder cliente, é um negócio grande já, é um negócio maduro, deu certo. Acho que esse é o ponto. É bem legal, porque assim, a gente participou bastante do crescimento de vocês, né? Porque eu lembro exatamente disso, né? Era meio que trocar o pneu com o carro rodando, né? Tinha que corrigir alguma coisa em tempo real ali, né? Era uma loucura, era uma loucura mesmo. Mas agora, tendo essa esteira, né? Se vocês realmente colocarem, né, um ambiente dev, esse que pode ser desligado, né, que gera economia e tal, e aí depois você vai para homologação e depois em produção, cara, se essa esteira estiver redondinha, aí é sucesso. É só crescer mesmo. A gente tem muitos processos acontecendo, a gente está precisando de mais gente aqui, é a coisa mais normal que tem, cara. Você está vendo que a empresa daqui a pouco não vai aguentar, tem que escalar mais, e é normal. É normal, quer dizer que você está dando certo, você está crescendo, você está evoluindo, o seu negócio deu certo. Eu acho que quando você vê que você não vai estar só numa VPS pequena, ele pagando, sei lá, $30 por mês, você vai ver que seu negócio agora está pagando 10 mil, 15 mil reais por mês de servidor. Mas você não está vendo o outro lado da moeda também, que tá te dando esse gasto, mas tá te dando um lucro enorme. E se não tá dando é porque tem alguma coisa errada. Ou você está programando errado ou seu negócio é mal feito, você está cobrando errado. A gente segue então com a última pergunta do nosso talk de hoje, que recebe o João da iRango. A gente quer saber como vocês avaliam, né, a experiência de vocês utilizando a infra da Saving Cloud. Pô, não tem nem o que falar demais, né? Assim, eu acho que é excepcional, é fácil de usar, fácil de manipular, fácil de entrar. Então, eu acho que o pessoal tem que entender que nem sempre a ferramenta ela precisa ser tudo linha de comando. Você não precisa falar, um bom programador é aquele cara que sabe fazer tudo, o cara mexe com Linux e ele faz tudo na linha de comando. Não, eu sei fazer isso. Mas às vezes a gente quer ter a liberdade de estar preocupado com o que a gente quer trabalhar, né, com a programação em si, e
ter essa responsabilidade, a gente até pode ter essa responsabilidade, mas quanto menor a gente puder diminuir ela, mais seguro for, eu acho que melhor. E eu acho que a Saving Cloud fornece isso para a gente. Você tem tudo o que você precisa ali dentro, e eu tenho certeza que se não tiver, você pode procurar os caras com suporte que eles vão tornar isso disponível. Eu estava vendo lá, eles têm configuração para Docker, para qualquer coisa que você precisar, cara. Eu acho que se não tiver, porque a tecnologia é nova. O bobear já deve ter até chat GPD lá dentro, não duvido nada. Eu acho que as pessoas acham que difíceis porque a gente está muito acostumado com aquele negócio engessado, né? O bom programador é o programador que faz tudo em linha de comando. O cara que abre um vinho ali, digita, configura o servidor inteiro ali. Sim e não, porque esse cara pode saber também, mas ele não tem uma visão completa do negócio. O cara pode ser um bom programador, sabe configurar um servidor Apache, mas ele não entende regra de segurança. E principalmente, às vezes ele entende segurança, mas ele não entende sobre o negócio. Então, acaba que fica aquela... um afetando o outro. Aí o cara configurou errado ali essa configuração, mas ele está parando o serviço lá de outro lugar. Eu uso, sei lá, o Pusher lá, que é um sistema de comunicação em tempo real. Aí o cara bloqueou a regra lá, pôs uma regra de IP, bloqueou o cara de fora. E aí? Você matou um serviço que está te dando prejuízo e às vezes você nem sabe. Quando você vai ver, já é tarde demais. Então, quanto menos dor de cabeça você puder ter, eu acho que é a melhor coisa que você faz. Eu acho que a Saving Cloud fornece isso. Ela te dá a liberdade de você configurar o serviço do jeito que você quiser. E sem ter muita dor de cabeça. Então, acho que um cara que não entende nada de programação, se eu virar para ele e falar assim, preciso escalar o meu serviço lá, tá dando ruim, eu tô de férias. Toma aqui um login e senha aqui, vai lá e mexe uma setinha lá e aumenta o número de recursos que vai utilizar e pronto, tá resolvido o problema. Muitas das vezes é isso. Então, eu acho que é uma ferramenta boa para ajudar tanto programadores quanto pessoas que entendem pouco. Às vezes o cara não tem a paciência que ele tem ali, mas ele tem a ferramenta para facilitar a vida dele. E eu acho que também fica meio que intuitivo para quem está começando a programar, começar a entender como funciona, sabe? Como é que os recursos são divididos, separados. Se você olhar o ambiente, você meio que consegue enxergar o que muito programador imagina, porque acho que programar é meio que isso, é imaginar como é que você faria aquela infraestrutura ali. E um painel, você meio que está enxergando isso, aqui em cima está usando tal recurso, aqui está tal quantidade de memória e CPU que ele está usando, quantos nodes estão usando, escalados ali, cada IP bonitinho. Acho que o cara começa a enxergar isso, o cara que está começando a programar, sabe? Eu acho que é isso. Em questão de experiência, cara, eu acho que muito boa. Acho que qualquer pessoa que entrar aí vai conseguir entender bem fácil como funciona, sabe? Muito bom. E aproveitando o gancho, né? Na época que vocês começaram assim, a crescer com a gente não tinha toda a nossa equipe que a gente tem hoje. Vocês cresceram e a gente cresceu junto também. Né? Hoje a gente tem uma equipe de consultores, né, que está disponível para qualquer usuário. Né? Se o cara precisa fazer alguma coisa e não tem muita ideia ainda de como fazer, a gente faz uma call, marca um horário, coloca um consultor, ou o Jefferson, né, o nosso gerente de TI também pode participar, ou às vezes eu participo. Né? Então, assim, o que a gente faz? A gente mostra o nosso painel de controle de cabo a rabo. Eu quero fazer X. Cara, é isso aqui. Mostra aqui, clica aqui. Aqui são os recursos tais, tal. Você aumenta para cá, aumenta para lá. Mas eu preciso fazer um cluster MySQL. MySQL, olha só isso aqui. Clica aqui, pronto, tá pronto. Não, é só isso? É só isso mesmo. Clica aqui em OK, tá pronto o seu ambiente. Você vai receber os e-mails ali com os dados de acesso e só trabalhar. Eu acho que o mais difícil deles enxergar é porque fala, mas é só isso, aí você vê assim, mas... Aí o cara acessa o terminal, mas não tem tal coisa e tal, mas você instalou? Não, aí então, porra. Não, mas é exatamente isso que a gente tudo são flores também, né? A gente escuta assim, não, mas é sério, tá pronto? Não, 5 minutos, tá aí, tá aí, tá pronto, só usar. Eu lembro que quando eu comecei a usar o painel, o Otávio nem tinha me falado lá, não, ele usava FTP lá na época e tal. Porque eu vi assim, tem integração com Git, por que a gente não está utilizando Git aqui então, cara? Eu já tinha costume com Git para subir alguns projetos em alguns lugares, eu falei, é possível que a gente não vai usar isso. Aí eu comecei a dar ideia nele, a gente tem que dividir nossos projetos, não é tudo num lugar só e pronto, vamos escalar cada um separado. Se der problema, dá problema num lugar só. Sim. Hoje se a gente precisar migrar de servidor de banco de dados, vai dar um trabalho, porque a gente vai ter que mudar IP em vários lugares, mas pelo menos a gente garante integridade. Sim. Antes caía um serviço, caía tudo, ou seja, sim, parava tudo. Hoje só cai um, pelo menos. É bem isso mesmo. É a grande vantagem do microserviço, né? Você vai escalando, vai separando o que pode ser separado. O que a gente sempre recomenda, separar banco de dados da aplicação, que é meio óbvio, né? No microserviços ali. Mas a gente tem bastante cliente que utiliza VM Windows, por exemplo. O cara cria uma VM Windows, acha que tem que instalar tudo dentro dela.
né? E a gente recomenda o quê? Você tem a VM Windows para os seus acessos, para a sua, sei lá, sua aplicação Delphi, por exemplo, mas você pode ter um banco de dados separado aqui, a segurança é muito maior, né? Você precisa misturar as coisas. Eu acho que o mais difícil de migrar um banco de dados, de fazer um microserviço, é segmentar ele completamente. É um serviço grande, então Sim. Eu acho que você acaba tendo que fazer microserviços de partes essenciais do seu projeto. Eu acho que ele pode ainda continuar um monolítico em maioria da parte, mas você tem um microserviço para serviços pesados. Por exemplo, hoje em dia eu recomendaria o iHango ali, não sei qual vai ser a hora, mas a gente tornar a parte de vendas um microserviço. Sim. Porque é a parte mais pesada que tem hoje, porque é a parte que sempre vai dar mais vendas. Então, se aquilo ele pode ser escalado separadamente, constrói aquela API, que é a ideia de microserviço, para fazer as vendas, pronto, já é gol. O negócio já vai funcionar bem. Só que aí começa a dor de cabeça, tá? Eu estou criando as vendas, começa a ter duplicidade de dados, e aí tem controle de cardápio, se estiver errado e tal. Aí o negócio começa a desembolar, e aí é outra história, é coisa lá para frente. Não mexe em time que tá ganhando. Você começa a perder que você mexe, né? Então, Exato. Esse que é o ponto. Mas é bom, assim, que vocês estão sempre pensando lá na frente. Sim, né? Porque, assim, vocês estão um crescimento bem, bem legal e eu sempre cito vocês, né? Eu sempre cito o iHango para muita gente. Cara, tem uma galera aqui que eles estão crescendo demais, já estão aqui próximo, não estão em Americana ainda, se eu não me engano, mas logo vão estar por aqui também. Chegamos ao fim da nossa rodada de perguntas do nosso Talk Saving Cloud de hoje. A gente deixa o espaço aberto aqui, tanto para o João quanto para o Daniel se despedirem e fazer os cumprimentos finais. Então, eu queria agradecer a vocês aí pela oportunidade de participar desse talk. Muito interessante, bem legal. Acho que é bom até para poder contar um pouco sobre a experiência do que a gente vive no dia a dia, o que a gente passa na empresa, como a gente cresce, a gente nem vê quanto a gente está crescendo em tão pouco tempo, poder ter a oportunidade de até ver um pouco mais sobre a Saving Cloud mesmo, que o Daniel mesmo traz algumas coisas aqui que às vezes a gente não enxerga, porque a gente está preocupado com a nossa parte da empresa, mas eles lá que trazem os recursos para a gente, então acho que ter essa conversa de vez em quando seria interessante para a gente saber de novos recursos, poder trazer mais ideias para a gente e poder inovar não só para nós, quanto para vocês também, né? Porque às vezes tem alguma ideia que a gente tem aqui, a gente não está achando, talvez isso seria interessante eles trazerem, e eu acho que é uma parceria muito forte, dando super certo, e é muito bom poder estar com vocês, tá vendo que a parceria é forte, tá muito boa, é essencial, né? Eu acho que para ambos os lados, tanto a gente como empresa, quanto vocês aí com várias outras empresas tendo esses serviços aí. Eu acho que é algo muito interessante ter essa ideia de nuvem, de ter serviços escaláveis com facilidade, competência, e eu acho muito bom assim poder fazer parte, né? Agradeço muito, João, né, pelo tempo dele aí, ao Marcos, né, por mais um talk muito, muito legal. E agradeço ao iHango, né, porque realmente essa parceria já tem alguns anos, né, e vamos continuar crescendo juntos aí, que o céu é o limite. Obrigado, João. Obrigado você, né? Obrigado eu. E assim, agradecendo vocês, tanto o João quanto o Daniel aqui participando do nosso talk de hoje, a gente vai encerrando o nosso bate-papo, o nosso Talk Saving Cloud de hoje, agradecendo você também que nos assistiu até aqui, que se você quer conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud, tem o link aqui do nosso site na descrição, ou então você pode acessar o que aparece na sua tela aí, savingcloud.com. Indo até a guia Soluções Cloud, você confere todas as ferramentas disponíveis no nosso Marketplace. Lá temos banco de dados, servidores de aplicação web e muito mais. Inclusive, se você quer abrir uma loja virtual, um e-commerce, também é possível aqui com tecnologias no nosso painel de Marketplace. Só você clicar lá e conferir, certo? Aproveite também, dá para você habilitar um teste de 14 dias grátis. Você sabia disso? Se você não sabia, aqui embaixo também tem o link para você poder testar a nossa plataforma por 14 dias grátis. E se você quer conhecer um pouquinho mais e ficar mais próximo da gente, não deixa, claro, de se inscrever no nosso canal no YouTube para conferir outros bate-papos, né? Hoje a gente recebeu aqui a iHango, mas temos outros clientes que já participaram de talks aqui da Saving Cloud, além de especialistas que testaram e afirmaram, né? Validaram a nossa plataforma, a nossa escalabilidade, os nossos diferenciais, enfim, você pode conferir aqui também, se inscrevendo e conferindo outros talks aqui, tá certo? Além de podcast, muitos mais vídeos que chegam aqui na nossa plataforma. Deixe o seu gostei para que esse conteúdo chegue, né, a outras pessoas. Comente aqui embaixo o que você achou também. E não deixe de seguir as nossas redes sociais para sempre saber quando tem edição nova de Talk aqui, quando tem outros conteúdos relevantes. Todas elas
@savingcloud. Então, obrigado por assistirem até agora e a gente se vê no próximo bate-papo. Até lá!